Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Elétrico da UFPB. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Na aula de hoje, a nossa última aula, vamos aprender a construir gráficos utilizando toda a bagagem que aprendemos durante esse curso. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo que a gente segue para construir os gráficos e em seguida mostrar um exemplo e resolver com vocês. Então, dado uma função, se a gente quiser esboçar o seu gráfico, o primeiro passo será determinar o domínio da função. Determinar o domínio da função é importante, pois precisamos saber para quais valores a função está definida. O segundo passo, encontrar os pontos de interseção com o eixo x e o eixo y. Precisamos saber onde o gráfico vai cortar, no eixo x e no eixo y. Terceiro passo, encontrar os pontos críticos. Na aula de máximos e mínimos, nós aprendemos a encontrar os pontos críticos e é simplesmente derivar nossa função igual a zero e encontrar as raízes. O quarto passo, região de crescimento e decrescimento. Nesse quarto passo, entra um conceito novo, que é o teste da primeira derivada. Esse teste tem dois pontos. O primeiro dele diz, se f' de x for maior que zero, então f é crescente no intervalo. O segundo ponto, se f' de x é menor do que zero, então f é decrescente no intervalo. Então, o teste da primeira derivada é usado para definir a região de crescimento e decrescimento do meu gráfico. E o quinto e último passo é o estudo da concavidade, que também entra outra definição, que é o teste da segunda derivada, que também tem dois pontos, onde o primeiro deles diz que se f duas linhas de x, ou seja, a derivada da minha derivada da função, for maior do que zero, então o gráfico é côncavo para cima no intervalo. E o segundo, se f duas linhas de x for menor do que zero, então o gráfico é côncavo para baixo no intervalo. Então o teste da segunda derivada é utilizado para estudar a concavidade do meu gráfico. Então, anotados esses 5 passos que temos que seguir, vamos para o exemplo. Exemplo 1. Esboçar o gráfico da função f de x igual a x à terceira menos 3x. Vamos seguir aqueles passos que vimos agora. O primeiro deles, determinar o domínio da função. F de x igual a x à terceira menos 3x é uma função polinomial. Logo, seu domínio serão todos os reais. Não temos nenhuma exclusão nessa função, nesse domínio, então não precisamos se preocupar nessa parte. Segundo passo, encontrar os pontos de interseção com o eixo x e o eixo y. Como a gente encontra esses pontos? Para o eixo x, nós simplesmente igualamos a nossa função a zero e encontramos as raízes. Porque as raízes vão ser os valores que vão zerar o meu y, no caso, né? Que daria os valores que vão cortar nosso eixo x. Então, eu coloco f de x igual a zero. Vou encontrar x à terceira menos 3x igual a zero. Se eu resolver essa equação, vocês podem resolver aí de casa, eu vou encontrar três raízes. x1 igual a zero, x2 igual a raiz de 3 e x3 igual a menos raiz de 3. Esses três valores de x vão zerar o meu y, logo serão os valores que vão interceptar o eixo x. E para encontrar o ponto de interseção no eixo y, eu faço o f de zero, porque eu estou colocando zero no meu x, logo eu vou encontrar o valor que vai interceptar o eixo y. Então, f de zero, se eu colocar zero na minha função, vai ficar 0 à terceira é 0, menos 3 vezes 0, 0. Então, simplesmente 0. Então, 0 é o valor que intercepta meu eixo y. Beleza. Segundo passo concluído. O terceiro passo é encontrar os pontos críticos. Então, como disse a vocês, a gente viu isso lá na aula de máximos e mínimos. Como a gente faz? Deriva a função igual a zero. A derivada de x à terceira menos 3x vai ser 3x². Observe que eu desço 3 multiplicando e diminuo 1 no expoente. Fica 3x² menos 3. Derivada de 3x é simplesmente 3. E igual a zero. Resolvendo essa equação que restou, eu encontro que minhas raízes são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Logo, eles são os pontos críticos. E agora, como saber se esses pontos são de máxima ou de mínima? Nós também vimos na aula de máximos e mínimos. Nós derivamos pela segunda vez a nossa função, ou seja, fazemos o f² de x. Se eu derivar 3x² menos 3, eu vou encontrar 6x. A derivada de 3x², eu desço 2 multiplicando, fica 6x. Subtrai 1 do expoente, sobra apenas x. A derivada de uma constante é zero. Então, f² de x é igual a 6x. E para saber se meu ponto crítico é de máximo ou de mínimo, eu aplico ele nessa minha derivada segunda. Então eu tenho f² de 1, esse primeiro ponto crítico, onde tem x eu substituo por 1, 6 vezes 1 é 6. 6 é número maior do que zero. Então, novamente, a gente viu na aula de máximos e mínimos, como a derivada segunda aplicada ao ponto crítico deu positivo, eu tenho que esse ponto é de mínimo.
E o segundo ponto crítico é menos 1, então f2' de menos 1 vai ser menos 6, que é um número menor do que zero. Logo, ele é um ponto de máximo. Então, vamos para o passo 4. O passo 4 é determinar a região de crescimento e decrescimento do meu gráfico. Então, eu disse a vocês, apresentei aquele teste da primeira derivada. Então, a derivada da função a gente já encontrou, que é 3x² menos 3. E agora vamos estudar o sinal delas, igual a gente fez no início do nosso curso, quando tratamos de inequações. Então, fazemos 3x² menos 3 maior do que zero. Eu posso reescrever essa função, já que eu sei que minha raiz, que eu encontrei nos passos anteriores, é menos 1 em 1. Eu posso escrever dessa forma. 3 multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1 maior do que zero. E agora eu consigo estudar o sinal delas separadamente. O primeiro deles aqui, eu peguei o 3 e multipliquei pelo primeiro, 3x menos 3. Só basta multiplicar pelo primeiro, né? Então, multipliquei aqui 3x menos 3 maior do que zero. Resolvendo essa equação, encontro que x é maior do que 1. Isso quer dizer o quê? Que para valores de x maiores do que 1, a minha função 3x menos 3 ela é positiva. Para valores menores do que 1, a minha função 3x menos 3 ela é negativa. Então, eu estudei o sinal dessa primeira parte. E da segunda parte, x mais 1 maior do que zero, resolvendo x maior que menos 1. Novamente, para valores maiores do que menos 1, eu tenho que a função é positiva. Valores menores, minha função é negativa. E agora eu faço da junção das duas, que representa a multiplicação desses termos. Né? Vocês lembram lá no início do nosso curso que a gente explicou bem direitinho como faz esse estudo de sinal. E agora eu desço os pontos, menos 1 aqui e 1 também. Vejo que ele é aberto porque não tem igualdade aqui embaixo do sinal de desigualdade, né? De maior e de menor. E faço mais com mais é mais. Então desço mais aqui. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então, o que eu posso concluir com esse estudo de sinal? Eu posso concluir que a função é crescente entre menos infinito e menos 1, representa esse intervalo aqui, ó, se vocês observarem, e também ela é crescente entre 1 e mais infinito, que representa esse outro intervalo aqui. E, por consequência, a função decresce entre menos 1 e 1, representando esse intervalo aqui. Tudo bem? Então, já sabemos a região do gráfico em que ela vai ser crescente e decrescente. E o nosso quinto e último passo, vamos estudar concavidade. Concavidade estudamos derivando pela segunda vez nossa função. Então a primeira derivada é 3x² menos 3, a segunda vimos que é 6x e estudamos agora o sinal dela. 6x é fácil ensinar o sinal, né? 6x vai ser maior do que zero quando x for maior que zero simplesmente. Então eu tenho que para valores maiores do que zero, a minha função já é positiva, e para valores menores do que zero, a minha função já é negativa. E eu concluo, pelo teste da segunda derivada, que a função é côncava para cima em x maior do que zero e côncava para baixo em x menor do que zero. Então, feitos os 5 passos, a gente já tem todas as informações necessárias para montar o nosso gráfico. Então vamos lá. Temos aqui primeiro o resumo dos dados que eu coloquei para vocês, domínio da função, todos os reais, intercepta o eixo x em x1 igual a 0, x2 igual a raiz de 3, x3 igual a menos raiz de 3, intercepta o eixo y em y igual a 0, ponto de máximo x1 igual a menos 1, ponto de mínimo x2 igual a 1, cresce em menos infinito até menos 1 e em 1 até infinito, ambos intervalos, né, abertos, e decresce em menos 1 em 1, entre menos 1 e 1, também aberto. É côncavo para cima em x maior do que zero e côncavo para baixo em x menor do que zero. Mas duas informações importantes que a gente pode tirar é fazer o f de menos 1. A gente sabe que menos 1 é ponto de máximo. Então, como x1 é menos 1, a gente tem que saber no y qual vai ser o valor máximo. Né? Então, f de menos 1, substituindo na equação, a gente encontra 2. E f de 1, a gente encontra menos 2. E agora podemos montar nosso gráfico. O que fazemos primeiro é marcar os pontos no plano cartesiano. Então, tenho aqui o 2 e o menos 2, que representa essa aqui que a gente acabou de achar, o f dos pontos críticos. Temos aqui o menos 1 em 1, que representa os nossos pontos críticos. E temos menos raiz de 3 e raiz de 3, e o 0 também, que representa a interseção dos eixos, menos raiz de 3, o raiz de 3 e o 0. Intercepta o eixo x, e o 0 também intercepta o eixo y. Então marcamos todos os pontos que encontramos com nossos passos. E agora podemos traçar o gráfico. Observe, pelo nosso estudo, ela cresce entre menos infinito e menos 1. Então veja aqui, ó, menos infinito até menos 1, até x igual a menos 1, ela está crescendo.
e está côncava para baixo, porque o x está sendo menor do que zero, então ela está côncava para baixo. Chegou no menos 1, ela começa a decrescer. Vejam aqui, decresce entre menos 1 até 1. Então, de menos 1 até 1, ela decresce. Ao chegar em zero, a concavidade dela vai mudar para cima, porque a gente viu que ela é côncava para cima e x maior do que zero. Então, chega em zero, ela muda a concavidade para cima, mas ainda continua decrescendo. Chegando em 1, ela começa a crescer novamente, de 1 até infinito. Então ela começa a crescer novamente e côncava para cima, porque o x é maior do que zero. Então eu continuo e pode observar que eu estou interceptando no x aqui em raiz de 3, em 0 e menos raiz de 3, como a gente tinha estudado, e no y igual a 0 também, como a gente tinha estudado. Então, dessa forma, seguindo esse passo, a gente consegue montar o gráfico das funções, utilizando toda essa bagagem que a gente vem estudando aqui desde o início do curso, né? A gente utilizou derivada, utilizou inequações também, tudo isso aprendido durante o curso. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula do curso de Cálculo 1. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do curso, que tenha sido proveitoso para vocês. Siga no Instagram, que é o @petelétrica. Qualquer dúvida, vocês podem continuar deixando aqui no comentário desse vídeo ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.fb.br. Deixe o seu like, se inscreva no canal para apoiar esse nosso projeto. Eu vejo vocês em trabalhos futuros. Até mais!